134. 154. 154? 74. Ah, 74. Posso começar? Vamos lá. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Na verdade, nada existe em si mesmo. Ora, diz que a essência ou natureza de Deus, que é a deidade, existem em Deus. Logo, parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Além disso, o efeito se assemelha à sua causa, pois todo agente produz algo semelhante a si. Ora, nas coisas criadas, o supósito não é o mesmo que sua natureza. Assim, o homem não é o mesmo que sua humanidade. Logo, Deus tampouco é o mesmo que a sua deidade. Em sentido contrário, disse de Deus que Ele é a vida, e não apenas um ser vivo, como se lê no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, a deidade está para Deus como a vida para o vivente. Deus é, portanto, a própria deidade. Respondo. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Para entendê-lo, é preciso saber que nas coisas compostas de matéria e de forma, há necessariamente distinção entre natureza ou essência e supósito. Isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. Assim, humanidade compreende o que está contido na definição do homem. É pelo que está contido na definição que homem é homem, e é o que significa a palavra humanidade, isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. Mas a matéria individual, com todos os acidentes que a individualizam, não está contida na definição da espécie, pois a definição de homem não contém esta carne, estes ossos, a brancura, a negritude, etc. Por conseguinte, esta carne e estes ossos de acidentes que determinam essa matéria não estão incluídos na noção de humanidade, e, no entanto, estão incluídos no que é o homem. Segue-se que o que é o homem tem algo em si que a humanidade não tem. Assim, não são totalmente a mesma coisa homem e humanidade, mas a humanidade é entendida como sua parte formal, pois os elementos da definição, com relação à matéria individualizante, se comportam como formas. Portanto, naquilo que não é composto de matéria e de forma, cuja individuação não vem de uma matéria individual, isto é, dessa matéria, mas que se individualiza pela própria forma, é necessário que essa forma seja supósito subsistente. Logo, nele o supósito não se distingue da natureza. Assim, como Deus não é composto de matéria e de forma, como já demonstrado, é necessário que ele seja sua própria deidade, sua vida e qualquer outra coisa que a ele se atribua. Quanto ao primeiro, deve-se afirmar que não podemos falar das coisas simples, a não ser a maneira das coisas compostas, de onde procede o nosso conhecimento. E por isso, ao falar de Deus e querendo significar sua subsistência, empregamos termos concretos, pois para nós não subsiste a não ser o que é composto. E para significar sua simplicidade, empregamos termos abstratos. Então, ao se dizer que a deidade ou a vida, etc., existe em Deus, deve-se atribuir a diversidade que é a compreensão do nosso intelecto, e não a uma diversidade da coisa em si. Quanto ao segundo, deve-se dizer que os efeitos de Deus o imitam, não perfeitamente, mas na medida do possível. Devido a essa perfeição na imitação, o que é simples e uno só pode ser expresso por uma multiplicidade, e assim ocorre neles a composição, de onde provém que neles não é o mesmo o supósito e a natureza. E aí, está claro? Esse aqui não está claro, não. Só uma dúvida, ele faz uma nota que supósito seria o sujeito. Não. Vejamos. O que é É o ente, desculpa. Sujeito ou supósito é o ente. O que é o supósito ou suposto? Vamos ficar com supósito aqui, em latim suppositum. O supósito é uma natureza existindo no indivíduo. Aqui ele fala, na terminologia escolástica, o sujeito ou supósito é o ente, o que é e que age. Exatamente. Porque é só o indivíduo
que existe concretamente na realidade. É só ele que é, em termos próprios, e que age, tá certo? A natureza enquanto tal, ela está na mente, ela não age. O que age são os indivíduos, que é o supósito, tá certo? Então, essa cadeira aqui é um supósito. Sim. Porque aqui nós temos uma natureza existindo concretamente na matéria, né? Então, uma natureza individualizada, que é um supósito. Todo indivíduo existindo concretamente na realidade é um supósito. Um homem é supósito. O homem é um supósito, só que o supósito, atenção aqui, o supósito de natureza racional ou intelectual nós chamamos de pessoa. Tá certo? Então, pessoa é sempre indivíduo. Pessoa, o termo pessoa nunca se refere à natureza em geral, é sempre indivíduo. Agora, a questão é a seguinte. Nos seres em geral aqui, né, com os quais nós lidamos, existe uma diferença entre o supósito e a sua natureza, ou a sua forma, ou a sua essência. Existe uma diferença entre o supósito, que é esta cadeira, e a forma da cadeira, a natureza da cadeira e a essência da cadeira. Aqui, vamos tomar aqui forma, natureza e essência como termos sinônimos, para não complicar muito. São sinônimos. Forma, essência, natureza. Existem diferenças, mas depois é que nós temos que aprofundar mais, mas aqui podemos tomar como sinônimo. Existe diferença entre o supósito, esta cadeira, e a essência da cadeira? Só na individualidade, não? Mas existe, não é? Por quê? Porque a essência da cadeira ela pode se realizar em diversos supósitos. A essência é uma só, mas os supósitos são vários. Então existe diferença entre essência e supósito. Tá certo? Agora, é por isso que São Tomás diz aqui, não é? Para entendê-lo é preciso saber que nas coisas compostas de matéria e de forma há necessariamente distinção entre natureza ou essência e o supósito. Isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da coisa, da espécie. Assim, a humanidade compreende o que está contido na definição do homem. É pelo que está contido na definição que o homem é homem. E é o que significa a palavra humanidade, isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. Mas o homem, João, é a humanidade? Não. Tá certo? Esta cadeira aqui é a cadeiridade? Não. Mas a matéria individual, com todos os acidentes que a individualizam, não está contida na definição da espécie, pois a definição de homem não contém esta carne e esses ossos, negritude ou brancura. Então, a definição de um homem,
a humanidade, aquilo pelo qual o homem é homem, a forma de homem, não contém esta carne aqui e esses ossos. Mas contém, vai dizer São Tomás, carne em geral, osso em geral. Certo? Por conseguinte, esta carne, esses ossos e os acidentes que determinam essa matéria não estão incluídos na noção de humanidade. E, no entanto, estão incluídos no que é o homem. Segue-se daí que o homem tem algo em si que a humanidade não tem. Assim, não são totalmente a mesma coisa, homem e humanidade. Cadeira, essa cadeira aqui, e cadeiridade. Mas a humanidade é entendida como sua parte formal. A cadeiridade é entendida como a parte formal da cadeira. Pois os elementos da definição com relação à matéria individualizante se comportam como formas. A forma, tá vendo? Não vai imaginar uma forma. A forma é inteligível. Portanto, naquilo que não é composto de matéria e forma, cuja individuação não vem de uma matéria individual, isso é, dessa matéria, mas se individualiza pela própria forma, como nós vimos, é necessário que esta forma seja supósito subsistente. Logo, nele, o supósito não se distingue da natureza. Assim, como Deus não é composto de matéria e forma, como já demonstrado, é necessário que ele seja sua própria deidade, sua vida, qualquer outra coisa que a ele se atribua. Então, essa cadeira não é a cadeiridade, este homem não é a humanidade, mas Deus é a deidade. Tá certo? Porque a deidade não pode se individualizar diversas vezes, tá certo? A deidade é uma forma que se individualiza por si mesma, é uma forma subsistente, né? Então não existem diversas realizações individuais dessa forma, é uma forma que se individualiza por si mesmo. Deus, então, é a sua deidade ou a sua divindade. E tudo aquilo que a ele se atribua. Deus é a sua vida. Deus é o seu poder. Então, é nesse sentido que Santo Tomás diz, né, que a questão é se Deus é o mesmo que a sua essência ou natureza. A resposta é sim. Deus é a sua essência ou natureza. Ao contrário, essa cadeira não é a essência da cadeira, mas a essência da cadeira está aqui individualizada, e como está em outras cadeiras. Agora Deus não. Deus é a sua essência. Está entendido aqui, né? Hã? Sim. E a primeira objeção aí, né? Na verdade, nada existe em si mesmo. Ora, disse que a essência ou natureza de Deus, que é a deidade, existem em Deus. Logo, parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. É a resposta dele, né? Deve-se afirmar que não podemos falar das coisas simples a não ser a maneira das coisas compostas, de onde procede nosso conhecimento. É o limite da linguagem aqui. Como assim? Não entendi o que é isso. Deve-se afirmar que não podemos falar das coisas simples a não ser a maneira das coisas. Nós não lidamos com coisas simples e a nossa linguagem não vem das coisas de coisas simples, vem de coisas compostas. Então nós raciocinamos por composição. E quando temos de falar de uma coisa simples com a qual não lidamos, nós temos que falar dessa coisa simples de maneira composta. É necessário, não tem como a gente falar de maneira simples, até porque o nosso intelecto, ele raciocina
raciocina, não é? Por parte, ele raciocina compondo. Tá certo? Então é por isso que nós falamos às vezes que a divindade está em Deus, mas é uma maneira imprópria de falar. A gente aqui fala daquilo que é simples como se fosse composto, mas não é, né? Ficou claro aqui que a inteligência é capaz de criticar as suas próprias expressões, e é por isso que o conhecimento de Deus é um conhecimento por remoção. A gente está removendo tudo aquilo que não convém a Deus e não convém a composição. Então o mais correto seria dizer Deus é a sua divindade e não, né, dizer que a divindade está em Deus. Por isso ao falar de Deus e querendo significar sua subsistência, empregamos termos concretos, pois para nós não subsiste a não ser o que é composto. Nós tomamos termos daquilo que subsiste, e o que subsiste para nós é composto. E para significar sua simplicidade, empregamos termos abstratos, como vida, por exemplo. A vida existe em si mesma, nos seres com os quais lidamos? Não existe. Mas, com relação a Deus, aí está a exceção. Nós devemos dizer, né, que Deus é a sua vida. Tudo em Deus se identifica com o seu ser. E para significar simplicidade, empregamos termos abstratos. Então, ao se dizer que a deidade ou a vida, etc., existe em Deus, deve-se atribuir a diversidade que há na compreensão do nosso intelecto, e não uma diversidade da coisa em si. Quer dizer, nós dizemos que Deus, a vida existe em Deus, ou Deus tem vida, mas é uma maneira imprópria de dizer. Nós temos que corrigir isso e dizer mais propriamente, ou menos impropriamente, que Deus é a vida, que Deus é o seu próprio ser, é a sua própria vida, etc. O segundo problema aí além disso, o efeito se assemelha à sua causa, pois todo agente produz algo semelhante a si. Ora, nas coisas criadas, o supósito não é o mesmo que sua natureza, está claro, né? Assim, o homem não é o mesmo que a humanidade. Logo, Deus também, tampouco, é o mesmo que a sua deidade. Se Deus é a causa do homem, o homem não é o mesmo que a humanidade, e há uma semelhança entre causa e efeito, então Deus não seria a sua deidade. A resposta de Santo Tomás: deve-se dizer que os efeitos de Deus o imitam. Não há univocidade, há analogia só. O imita não perfeitamente, mas na medida do possível. Devido a essa imperfeição, o efeito é sempre imperfeito. Na imitação, o que é simples e uno só pode ser expresso por uma multiplicidade. E assim ocorre neles a composição, de onde provém que neles não é o mesmo o supósito e a natureza. Como dizia o concílio de Latrão IV, existe uma analogia entre Deus, que é causa, e as criaturas, que são o efeito. Uma analogia. Então existe uma semelhança, mas a dissemelhança é muito maior. E aqui então encerramos por hoje, né?